Depois de investir, trabalhar no mercado financeiro por mais de 10 anos, eu comecei essa jornada lá em 2014, estamos agora no finalzinho de 2025. Eu acho que eu posso resumir tudo que eu aprendi, seja trabalhando, lidando com clientes que têm ali algumas dezenas de milhões de reais investidos, até trazendo para o meu dia a dia, né, um pequeno mortal com as minhas economias que eu consegui guardar aí ao longo desses anos. Tudo que eu aprendi, eu acho que pode ser resumido em duas coisas, né, duas lições muito valiosas que eu acredito que se eu tivesse entendido elas mais cedo, hoje eu tranquilamente poderia ter duas, quem sabe três vezes mais patrimônio do que eu tenho hoje. E a minha ideia aqui é justamente compartilhar essas lições com você que está aí me assistindo, para que daqui a 3, 5, 7, 10 anos você possa olhar para trás e ter uma visão contrária do que eu estou tendo agora, né? Ao invés de dizer eu poderia ter mais patrimônio se eu tivesse seguido essas lições, a minha intenção é que você possa ir pelo caminho contrário, né? Você olhar para trás e falar, poxa, ainda bem que eu segui aquelas duas lições, que eu entendi isso cedo o suficiente, porque senão hoje eu teria metade do que eu tenho hoje, né? Você está aí do outro lado dessa equação. E a primeira coisa, né, a primeira lição é sobre a característica mais importante que faz mais diferença no resultado de longo prazo de um investidor. E muita gente pode estar pensando agora, que é a parte emocional, né? Muito se fala sobre o emocional do investidor. E você está correto, só que provavelmente não da maneira que você está pensando, né? Muita gente olha para esse lado do emocional como aquela coisa do saber lidar com as perdas, de aguentar a volatilidade do mercado, principalmente para quem tem maiores posições de renda variável. E isso faz sentido, mas toda essa parte do emocional, eu acho que ela pode ser resumida em uma palavra, que é paciência. Eu vou trazer aqui, dividir com você um slidezinho do meu programa de implementação individual, que é o protocolo 1x12, que inclusive tem aqui na descrição o link para você entender um pouco melhor o que é isso, caso seja do seu interesse. Mas aqui a gente fala sobre o problema do investidor surfista, que é aquele investidor que está sempre pulando de onda em onda. O que acontece aqui, gente? O cérebro humano, né, nós somos induzidos ao longo da nossa vida a entender, a acreditar que movimento vai ser igual a resultado. Então, quanto mais você se movimentar, quanto mais você mexer, quanto mais você gerar movimento na tua vida, em todas as áreas da tua vida, mais resultado você vai ter. Então, quando a gente pensa em trabalho, né, o que você deve ter aprendido ao longo da tua vida e quem sabe até tentado passar essa lição para outras pessoas? Se você trabalhar mais, você vai ganhar mais dinheiro, você vai progredir mais rápido na sua carreira, você vai ter mais promoções, você vai ter mais sucesso profissional. Do lado dos exercícios, se você se exercitar mais, você vai ter mais saúde, você vai ter um corpo mais bonito, você vai ter mais sucesso aqui, qualquer que seja o seu objetivo com relação ao exercício, você eventualmente até ser um atleta, você vai conseguir chegar mais longe. Em resumo, o que a gente está falando aqui é, a gente está sempre reenfatizando, né, reforçando essa mensagem. Se você se esforça mais, se você se mexe mais, se você gera mais movimento, você tem mais sucesso, você tem mais resultado. Isso vale até mesmo para hobbies ou coisas que a primeiro momento possam não parecer ter tanta importância, como por exemplo, falar, pô, gosto de jogos. Mesma coisa, né? Se você jogar mais tempo, se você dedicar mais horas para aquilo ali, você vai se tornar um jogador melhor. Porém, existe um único lugar, pelo menos que eu consigo imaginar, onde isso não é verdade, que é justamente no mercado financeiro. Aqui, o movimento, ele não é premiado. Aqui é pelo contrário. Aqui a coisa mais valiosa e mais poderosa que a gente pode ter como investidores é a paciência. E esse investidor surfista, né, que é justamente a analogia que a gente traz aqui, ele não tem isso, porque ele está sempre correndo atrás da próxima onda, está sempre buscando aquele novo ativo, aquela nova estratégia que vai ser o santo graal, que vai fazer a grande reviravolta na vida financeira dele. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, porque se a gente traz, por exemplos mais quantitativos até, e talvez mais familiares para você, veja o seguinte: se eu olho aqui para o desempenho de longo prazo de bons ativos,
que para mim é a maneira mais fácil de a gente ter um bom resultado como investidores ao longo de muitos anos. Peguei aqui como exemplo a Apple, né? A Apple desde 2014, aqui então, nos últimos 10 anos, ela teve uma valorização de 1922%. Porém, aqui já entra um pouco da minha crítica ao buy and hold puro, que isso daqui não é fácil você ter essa valorização. Eu chutaria que a maioria das pessoas, em quantidade, em número de pessoas que investiu na Apple ao longo desses 10 anos, perdeu dinheiro. Eu te digo isso por um motivo muito simples. O mercado não sobe em linha reta. Então, ó, mesmo com essa valorização aí de quase 2.000% em 10 anos, eu tive quedas gigantes. Eu tive quedas de 30% aqui, eu tive quedas de 30% aqui, eu tive quedas de 25% aqui, de 23 aqui. Na verdade, tem até uma maneira de a gente ver isso mais fácil aqui no TradingView. Tem esse indicador drawdown. Então, deixa eu tirar esses outros gráficos daqui, para eles não fazem sentido agora. Então, olha aqui, ó. Aqui na Apple, lá em 2016, tive aquela queda de 28%, aqui de 35%, lá em 2013 de 42%. Então, mesmo um ativo que subiu 2.000%, ele teve várias quedas acima de 25%. E a questão aqui que fica é o seguinte: você aguentaria essa queda aqui de 30% em 150 dias? Ou seja, você ficou 5 meses perdendo dinheiro vendo o seu capital desvalorizar? Você vai falar, não, isso é fácil, é só comprar mais, ficou mais barato, eu sou investidor de longo prazo. É muito fácil fazer esse discursinho, mas é difícil quando você fica metade de um ano só vendo seu dinheiro se desvalorizar, com a mídia te enchendo de notícias, e a Apple tá tendo resultado ruim, e agora o que, que vai acontecer, novo CEO, isso e aquilo, e você sofrendo aqui no pânico. É difícil você comprar ação aqui. Você pega um ativo aqui do Brasil, vamos trazer o Banco do Brasil, que muita gente gosta. Você olha para esse cara nos últimos anos, ó, vamos pegar aqui os últimos, sei lá quantos anos, ó, vamos pegar lá 2014 também. Desde 2014, mesma coisa da Apple. O Banco do Brasil teve uma valorização de 356%. Porém, nesse mesmo período, ó, com quedas de 58%, 42%, 53% e agora mais recente 37%. Essas não são quedas pequenas. Tem muita gente, muitos investidores do varejo que não aguentaram essa última queda. Em 3 meses o Banco do Brasil caiu 37%, mais de um terço do seu patrimônio. Você vê lá uma pessoa que tinha 100 mil reais investidos no Banco do Brasil, agora tem 64 na verdade. A pessoa que tinha 300 mil foi para 200. Não é fácil você ver o dinheiro que você levou a vida inteira, às vezes para juntar, simplesmente sumir um terço desse dinheiro em 3 meses. É difícil pra caramba esse emocional. Por isso que pra mim, e aí já entra a nossa segunda lição aqui do vídeo, que pra mim foi muito importante, que eu passei a, de fato, executar ela mais nos últimos 2 a 3 anos, que é de que apenas o buy and hold, apenas o comprar e esperar não é suficiente. É excelente. Para mim, a melhor maneira de você enriquecer no longo prazo, de você de fato mudar de vida através dos investimentos. Mas só fazer isso, só o comprar e esperar, só essa passividade do investidor não é suficiente, porque senão você fica refém de toda essa volatilidade. E por mais que as pessoas defendam que é fácil você entender que não, o ativo não mudou nada, é só comprar mais, comprar mais, comprar mais, é difícil pra caramba executar isso. Então, a minha sugestão aqui e a reflexão que eu trago para compartilhar com você nesse vídeo é de que aproveitar esses momentos de curto prazo, onde a gente tem essas correções, onde a gente tem esses momentos de pausa, um ativo que ele tem uma força estrutural, que ele tem bons fundamentos, um ativo que eu quero permanecer dono dele no longo prazo, mas eu aproveitar os momentos de fraqueza dessa força para eu tomar algumas decisões estratégicas e montar operações de curto, médio prazo nisso. Essas operações de curto prazo me dão fôlego para eu aguentar toda essa volatilidade. Inclusive, se a gente traz aqui, vou até compartilhar um pouco de resultado aqui, ó, se a gente olha só para esse mês, eu fiz 3 operações, com 3 ativos que eu gosto, que são ativos fortes no longo prazo. Aproveitei momentos de fraqueza, né, de pausa nessa força estrutural para montar 3 operações que me renderam. Isso aqui, gente, baseado numa carteira que aqui no Brasil tem em torno de 600 mil reais. Eu fiz quase 1% a mais dessa carteira com 3 pequenas operações. Uma em BTG, que aqui eu até fiz com opções um pouquinho também, de maneira mais didática. Uma na Ambev, uma na queridinha de muitos investidores, a VEG. Então,
quase 5 mil reais de retorno financeiro, que pegando em cima do patrimônio da carteira dá em torno de 1% a mais que eu gerei de rentabilidade, correndo um risco baixíssimo. Aqui eu arrisquei perder, eu estava disposto a perder, porque não dá para ganhar sempre no mercado, em torno de 2 mil reais. Então, arriscando 2 mil, eu ganhei 5 mil. Isso daqui você pode considerar que são decisões de curto prazo, cuidadosamente calculadas, sem virar um trader maluco, sem correr riscos idiotas com o nosso dinheiro, apenas aproveitando as oportunidades que o mercado me dá em ativos que têm uma força estrutural, ativos que, como o mercado gosta de dizer, que têm bons fundamentos. Eu quero aproveitar os momentos onde esses ativos que eu gosto, esses ativos que eu sei que são fortes, eles aproveitam momentos de fraqueza temporária para montar essas operações e assim agregar na minha carteira de longo prazo. Esse tipo de operação, esse tipo de estratégia, o que ele faz é acelerar o tempo. Então, ao invés de você demorar, aqui no caso do Banco do Brasil, ó, demorar 10 anos para ter 300% de retorno, você poderia fazer isso em 5, em 7, em 4, dependendo do resultado dessas suas operações. Então, aqui minha proposta não é correr mais risco, minha proposta é aproveitar esses momentos de oportunidade para a gente acelerar o tempo a nosso favor. Se isso faz sentido para você e você quer o meu acompanhamento individual, personalizado, para te ajudar a estruturar a tua carteira e a montar essas operações táticas de curto prazo, focadas em rentabilizar mais a tua carteira sem correr mais risco, aproveitando as oportunidades que o mercado te dá. Tem um formulário de aplicação aqui para esse atendimento, aqui embaixo na descrição. Eu leio cada uma das aplicações e vejo quem está no momento certo para trabalhar comigo nesse projeto. E caso não seja o teu momento, mas você tenha gostado do conteúdo, aproveita para deixar o seu like então no vídeo e se inscrever no canal para você poder receber também os próximos conteúdos que vão vir aqui em breve. Um grande abraço e até a próxima.